Tópico terceiro e logo após conclusão. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Subtópico primeiro, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Subtópico 2. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Conclusão do tópico terceiro. A antiga condição dos gentios era lamentável. Desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Então, irmãos, nesse tópico terceiro e seus respectivos subtópicos, nós vamos ver como era lamentável e triste a situação dos gentios, a condição dos gentios afastados de Deus antes do plano da salvação os alcançarem. Porque, irmãos, pela cultura grega, eles não acreditavam que houvesse vida após morte. Eles não acreditavam que haveria e que haverá uma ressurreição, né? Uma ressurreição para todos. Naquele grande dia, todos irão ressuscitar, os que estiverem dormindo em Cristo Jesus, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Mas eles não criam que haveria vida após morte, pós-túmulo, e que poderia desfrutar de uma vida ditosa na Cidade Santa, uma vida maravilhosa ao lado de Deus. Então eles viviam sem esperança, assim como tem muitas pessoas no mundo vivendo sem esperança, sem uma perspectiva de vida eterna, porque não receberam Jesus, porque não creem no plano da salvação. E é uma vida triste, lamentável. E os gentios, eles por não ter esperança e estarem afastados de Deus, não quer dizer que eles não criam em nenhuma divindade, não. Eles criam, mas da maneira errada, como tem pessoas que creem da maneira errada, que tem vários deuses, acreditam em várias coisas, mas eles não creem no verdadeiro Deus, no único e suficiente Deus e único e suficiente Salvador para as nossas almas. Então eles viviam pela cultura pagã, onde eles eram politeístas, tinham vários deuses, várias crenças, né? Mas eles não criam no verdadeiro Deus. Quando o termo diz sem Deus na vida, não quer dizer que eles não criam em nada. Eles criam, mas criam da maneira errada. Criam de uma forma idólatra, criam em imagens de esculturas. E eles estavam ali condenados à perdição e ao inferno. Mas a graça os alcançou, irmãos. E que maravilhosa foi esta obra que Deus fez na vida daqueles que estavam destituídos da graça, destituídos da glória de Deus. O Senhor os alcançou, mudou a situação de idolatria, de politeísmo, e eles passaram a crer, né, em Deus como único e verdadeiro Deus e em Jesus como único e suficiente Salvador. E essa graça tem se estendido e muitos ainda têm crido, porque nós precisamos nos aproximar do nosso Deus, irmãos, com fé, né? Aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam.
Se aquelas pessoas que estão no mundo sem esperança vierem a Jesus, se o pecador, o perdido, o errante, vier a Jesus, de maneira nenhuma ele lançará fora, vier com fé no sacrifício dele, essa graça também se estende, essa proteção, essa promessa que era somente para os descendentes de Abraão também se estende para os gentios ainda nos dias de hoje, porque a porta da graça está aberta, ainda está aberta, vai se fechar a qualquer momento. Jesus está voltando, promessa do nosso Deus para nós, somente o Pai sabe o dia e a hora, nós não sabemos, mas devemos viver como igreja eleita, viver de forma santa e irrepreensível, porque foi para isso que Deus nos elegeu e nos predestinou aqui na terra, como filhos por adoção, como co-herdeiros de Cristo, da glória que vai ser revelada lá no céu. E a conclusão desse tópico, ou a conclusão desta lição, melhor dizendo, noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Aleluias. Então, irmãos, éramos incircuncisos, éramos gentios, afastados de Deus, sem fazer parte das maravilhosas promessas do Pai, sem esperança de salvação, sem esperança de vida após a morte, e excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados, alheios ao concerto, à aliança da promessa, desesperançados e longe de Deus, mas um dia a magnitude do amor divino nos circuncidou, nos purificou de toda a culpa, de todo o pecado, através do sangue precioso de Jesus vertido na cruz do Calvário. A cédula da acusação do inferno que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário e hoje nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, não estejais presos a julgos nenhum, porque Deus já despedaçou todo o jugo do inferno. Sejam livres em nome de Jesus de tudo que condenam as suas almas. Sejam livres de tudo que possa lhe impedir de morar no céu, de desfrutar das maravilhosas bênçãos que o Senhor tem preparadas para aqueles que perseverarem fiéis até o fim. É infidelidade, irmãos, que nós devemos caminhar aqui nesta terra, fazendo somente o que é agradável aos olhos do Criador, que vê tudo, que ouve tudo, que sabe de tudo, porque nada foge ao controle e ao conhecimento do nosso Deus. Tenhamos uma vida agradável ao Senhor, para que Ele olhe do céu e se agrade do que está vendo e ouvindo. Em o nome de Jesus, para que nada nesta vida seja tropeço, para te impedir de morar no céu, desfrutar da maravilhosa cidade santa que o Pai reservou para aqueles que perseverarem até o fim em Cristo Jesus, na fé, no sacrifício dele e fazendo aquilo que é agradável ao Pai. Em o nome de Jesus, Deus continue nos guiando, nos orientando, nos coordenando, nos ensinando, nos conduzindo pelo caminho estreito, renunciando tudo aquilo que não agrada ao Senhor, renunciando tudo aquilo que é tropeço para a caminhada cristã. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor vos alcance com libertação, com transformação, com salvação, em nome de Jesus. Amém.